Muito bom, muito bom. Eu pensei, eu vou tocar num assunto aqui, Mari, que eu nunca toquei, mas como a gente entrou, você acabou puxando esse gancho, né? Vocês que perguntaram. Eu já vou jogar outra aqui pra você. Traz um café pra mim, por favor. Traz um café pra essa mulher aqui. Já vai acabar. Tá quase acabando mesmo, né? Deixa eu ver quanto tem aqui. Eu vou querer um pouquinho também. Vou querer também, então. Então, beleza. Ô, Maria, assim, mas é um... Eu vou te falar assim, uma coisa que me incomoda pra caralho e eu queria saber, literalmente, sim, a sua opinião sincera sobre, né? Uma coisa que eu ando percebendo, assim, Puta, foda que isso toca um pouco na parte política, né? Mas eu preciso te perguntar o que você acha com relação às... Tanto meninos como meninas sendo cada vez mais expostos a temas de cunho sexual cada vez mais cedo. Literalmente, tá, vamos falar assim, né? Vamos começar a falar pra molecada de 10, 12, 15 anos que tá tudo bem, você não pode escolher tua profissão, mas você pode escolher o sexo que você quer ter daqui um ano, entendeu? O que você acha com relação a isso? Toda exposição assistida, ou seja, monitorada e explicada, é bem-vinda porque é melhor do que a ignorância. Tá. Como eu estudei abuso sexual, sabe como é que foi que eu entrei nessa... Conta pra gente, sexual? Porque é uma parada que o pessoal tem que entender. Como eu tinha programa de rádio, as pessoas que me procuravam como pacientes, elas entravam no que a gente chama de psicologia, em rapport comigo antes de me conhecer. Como acontece até hoje, os pacientes que eu tenho me conhecem da internet, né? Então assim, o rapport é uma relação muito mais profunda. A pessoa conhece o psicólogo e gosta dele. É uma conexão, né? Cria uma conexão ali, né? Só que acabava acontecendo a conexão antes eu conhecer a pessoa, certo? Por causa do programa de rádio, dessas coisas. A primeira vez em que eu atendi uma moça que tinha um cargo público, inclusive, de concurso e tudo, ela pega e diz assim: eu nunca contei pra ninguém, mas o meu pai fazia isso. O pai dela fazia penetração, sexo oral, um monte de coisa. Quando a mãe tava vendo novela, até os 7 anos de idade dela. Quando ela entrou na escola, e aí ela tinha um livro só, e ela fingia que estava lendo o livro todos os dias, que era para o pai não incomodá-la. E isso parecia que acabou parando. Isso. Quando ela me trouxe isso, eu fiquei olhando e lembrei que eu tinha tido uma aula em 5 anos sobre abuso sexual infantil. E aí, eu fui a melhor aluna do curso, sabe aquelas pessoas que tem prêmio e tudo? Tá. E aí, eu assistia tudo, né? E eu pensei, meu Deus, como é que eu vou atender essa pessoa? E aí eu comecei a me debruçar sobre esse tema. E aí eu comecei a ver que vinham muitas pessoas abusadas se tratar comigo. E eu pensei assim, ou eu sou para-raio de abuso sexual, ou tem muito abuso. E hoje, infelizmente, eu sei que o abuso sexual infantil intrafamiliar, ele é enorme, pelo jeito. Enorme, e as pessoas não se abrem. A tal da autorrevelação, que é a pessoa revelar que foi abusada de forma tardia, muitas vezes nem acontece. E a gente tem pessoas, você que está me assistindo, deve ter muita gente nessa condição, sabe? Homens e mulheres, tá? E aí o que aconteceu? Eu me debrucei sobre o tema e fiz mestrado. Como eu sou advogado também, eu fiz psicologia forense, tá? Bom, aí vamos lá. Então, por que isto é importante? Por que é importante a gente compreender esse contexto do abuso sexual infantil? Porque aí você tem uma pessoa que está muito mais madura mentalmente e sexualmente, sentindo uma relação de poder com uma pessoa que é imatura sexualmente e mentalmente. Pode ser um menino, por exemplo, de 14 com a irmãzinha dele de 6, tá? Pode ser. Porque há essa diferença. Agora, 2 crianças de 6 que estão olhando uma outra por curiosidade, como elas têm o mesmo nível de maturidade, não é abuso. Tá entendendo? Bom, a maior parte dos casos de aceitação do abuso, porque ele é intrafamiliar, acontece por quê? Porque aí você vai dizer, por que a criança não pede socorro? Ora, porque tem uma coisa chamada teia de silêncio colocada pelo abusador, que todos os abusadores fazem igual. Todos. Desde o que tem mais estudo até o caipira, tá? O que eles fazem? Eles fazem parecer que isto é um segredo entre os dois e que se for revelado, vai acontecer uma desgraça. Então, fazem com que a vítima se sinta culpada. Porque há o prazer em algumas regiões genitais, realmente. Claro que há.
certo? Mesmo numa criança. E aí o que acontece? A culpa vai se instalando. Agora vamos lá. Se a criança está na escola com 6, 7 anos de idade e tem aula sobre isso, as pessoas não podem tocar as partes. Entendeu? Não podem. Tarará, tarará. Você tá entendendo? Quando a gente vê, infelizmente, uma artista do porte da 3 pontinhos e do porte da 3 pontinhos, pelada praticamente sensualizando e meninas copiando, nós temos o quê? Nós temos também uma hipersexualização que não tem nada a ver com o ensino da escola. Tá? Nós temos uma hipersexualização que não está sendo mediada por absolutamente ninguém. Então eu sou super a favor. Eu escrevi um livro chamado Sexualidade Humana, que ele é vendido só para universidades, mas dá para comprar no site da editora, né? Tá. E é para o pessoal da pedagogia. E onde eu indico veementemente que haja aulas de educação sexual. Educação sexual não só para explicar que tem um óvulo e um esperma, mas para nós explicarmos todas as nuances para protegermos as nossas crianças. Você está entendendo o que eu quero dizer? Para quando acontecer alguma coisa que saia totalmente fora do que seria o correto, essa criança sabe que ela passou por isso. Exato, porque as sociedades com falso moralismo e muito fechadas, e as famílias muito fechadas também e muito autoritárias, é no seio desses lugares que acontecem os maiores abusos contra as nossas crianças. Porque as crianças não estão informadas. Então, enquanto a gente ficar prestando atenção só, se menino beija menino, beija, depois ele esquece, depois ele vai. Se ele pinta a unha de preto, pede que pinta. Ele pinta o cabelo de azul, pinta. Não interessa. Enquanto a gente ficar preocupado com essas coisas, que na minha opinião não tem importância nenhuma, nós temos crianças abusadas e se tornando adultos inseguros, adultos que podem ser revitimizados, entendeu? Homens e mulheres. Um detalhe sobre homens que eu já atendi, é que o homem abusado sexualmente na infância, seja pelo pai, um padrasto, é difícil uma mulher abusar. Eu conheci uma avó que abusou, um caso de avó, mas é raro, tá? São mais casos de homens. Mas, por exemplo, que é abusado pelos colegas mais velhos, esse menino tende a pensar da seguinte maneira, veja, ele rearranja a realidade dele. Ele fala, não, isso é uma espécie de iniciação. Ele não quer entender que é um abuso para ele não se sentir mal, tá? E aí o que se torna? Ele se torna um outro abusador. Eu já vi acontecer isso. Entendeu? Ele iniciar outros meninos. Porque ele entendeu que era uma iniciação. Porque para ele era melhor rearranjar a realidade assim. Meninas tendem a se revitimizar. Porque o que elas entendem, depois que elas entendem que é um abuso que aconteceu com elas, é que elas valem pouco. E como eu valho tão pouco, então eu posso me submeter a qualquer porcaria. Entendeu? Entendi. Então assim, eu acho que Ou seja, a forma que os dois processam aquilo que aconteceu é totalmente diferente um do outro. O assunto é muito sério, a gente precisa ter educação sexual para crianças, sim, mas uma educação sexual, vamos deixar de lado essas questões ideológicas, porque isso aqui nem é pauta de ideologia, isso é pauta de saúde, gente, tá? Saúde mental, né? Saúde mental, precisamos ter crianças esclarecidas, de acordo com aquilo que a idade delas permita. De acordo com a idade que a idade permita. Mas o que não pode acontecer, por exemplo, é como aconteceu com uma paciente minha, inclusive ela me autorizou a contar essa história, e eu tenho até a gravação que eu apresento em cursos. A gravação dela conversando com o pai, que se matou no dia seguinte a essa conversa. É coisa muito séria. O homem se enforcou numa árvore, tá? Essa conversa, ela teve, mas enfim, voltando, aconteceu o seguinte, ela e as outras 3 irmãs, ou seja, 4 irmãs abusadas pelo pai, com penetração. Ele fazia com as 4, sem que ninguém percebesse que acontecia uma com a outra. E para cada uma havia um sinal. Um sinal que ele dava quando ele queria que ela estivesse disponível. Você tá brincando, mano, nesse nível de... Nesse nível, tá? Mas veja, todas elas, depois souberam disso já na vida adulta, porque conversaram entre si, todas elas não sabiam nem o que era sexualidade naquela época. Então, elas pensavam que era uma coisa que o pai deveria fazer porque ele tinha esse direito. Porque era uma família muito humilde, sabe? E que não deveria ser contado por ninguém, para ninguém, porque ela era a escolhida para esse direito do pai, entendeu? Então, você tá entendendo Puta, que merda, se houvesse conhecimento, isso não aconteceria? E pior,
só piora. Você sabia que esse pai mandava arrancar os dentes delas nos dentistas? Pra quê? Exatamente pra aquilo. Você E pra tá- que nenhum homem gostasse delas também. Você tá brincando, Eu meu. estou falando Não, sério. é lógico que eu É só de acredito, filme, né? né, Assim, cara? Tá? eu Então fico tinha chocado uma de ter um cárie, lixo desse aí. Em vez do dentista pegar e mandar fazer uma obturação, aí não, pode arrancar, é melhor arrancar. Nossa, Entendeu? como Então, que você veja, processa? então, assim, são casos assim, reais, e esse caso eu estou autorizadíssima a falar sobre. Inclusive, umas alunas orientandas minhas fizeram um trabalho sobre isso. Então, assim, é muito sério. É muito sério, sabe? A coisa é muito grave. Então, por esse motivo, eu sou sim a favor da educação sexual. E deixa a piazada. Se os meninos querem beijar menino, beija. Se querem beijar menina, daqui a pouco passa, eles enjoam. Porque a verdadeira orientação afetivo-sexual, ela está dentro de nós. Ela não é escolhida. Não é uma escolha. Então, assim, algumas práticas, você entendeu? Deixa por conta de experiências que não vão afetar para nada a nossa vida. Ou por acaso interessa para você ou para mim se os nossos orifícios foram utilizados hoje para nossa conversa? Como assim você fala? Interessa para mim se você usou o seu orifício anal para alguma coisa? Não, ou o meu eu não usei? sei nem pra cagar hoje. Mas interessa? Assim, não, interessa? concordo. Não interessa para ninguém. Entendeu? Porque nós estamos conversando sobre outra coisa. Certo? Sobre o respeito. Eu sei que você representa um movimento que muitas vezes radicaliza contra as mulheres. Eu sei que talvez você ache que eu represento um movimento que radicaliza contra os homens. Não, pior Mas que tá não, tudo meu Maria. certo. Não, é pior que. Mas tá tudo certo, entendeu? Eu acho- A gente tá no nível das ideias. Mas não interessa pra quem você deu hoje ou pra quem eu dei. Não é verdade? Então vamos deixar de dar importância para a orientação sexual das pessoas, ficar dizendo piadas assim contra, sabe, as minorias, entendeu? Que coisa mais feia, gente. Vamos combinar, sabe? Tipo, Não me xinguem mais de calvo, então, gente. Nós somos a minoria, hein? exatamente. Isso é fato. Não sei, talvez, mas Eu seja acho que não é a vai minoria, saber. não, meu. Não Acho sei. que não é a minoria. O que você vai falar aí, voz da consciência? Calvo não, careca, chamam você de careca, né mesmo, né? Ai, chama de. Falando calvo, eu sigo o ex-cabeleireiro calvo, que é sensacional. Ele era calvo e agora não é mais calvo. Colocou cabelo? É, Ele colocou é, cabelo. ele botou colocou. Eu recebi ótimo. duas propostas pra colocar, mas não tô afim de fazer, não. Vou ficar calvo mesmo e foda-se. Se pagarem bem, que mal tem, não é verdade? Aí vale a pena, né? Ah, Se dá te uma pagarem pra fazer implante em você, vale a pena. Mas tu- Tá viu? recebendo um dinheirinho. Ia fazer de graça, Pô, né? acho que ia fazer na faixa, né?